Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se lá e receba semanalmente os meus vídeos com problematizações, reflexões e dicas sobre assuntos do dia a dia. Assim como no último vídeo sobre a ansiedade, pedi para que vocês problematizassem algum assunto, algum tema. Um tema sugerido foi em relação às dificuldades e os problemas do dia a dia e como lidar com eles. Inicialmente, coloco que a vida ela é uma montanha-russa. Ora estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo. Mas o que eu percebo, o que é difícil, é o fato de estar lá em cima e o fato de estar lá embaixo. E o que é difícil é o trajeto, como chegar lá em cima e como sair lá de baixo também. Interessante que em alguns pontos, até mesmo sociais, que ficar lá em cima é sempre bom. Eu tenho que estar lá em cima, eu tenho que ficar lá em cima, permanecer lá em cima, porque se eu ficar lá embaixo, eu sou um fracassado, eu sou um frustrado, eu sou um Zé Ninguém. E me parece que isso varia muito de ponto de vista, não que as pessoas preferem ficar lá embaixo, mas é que o ficar lá embaixo para mim pode ser o lá em cima de uma outra pessoa. Então se eu tenho algumas visões diferentes, talvez passar por algum outro movimento, ou não estudar, só trabalhar, ou trabalhar, estudar e casar, ou não casar, ou sei lá, cada um segue a sua vida da maneira que tem a sua visão, até lá na frente amadurecer e ter a chance de pensar de uma outra forma. Mas enquanto temos esses pensamentos, é imposto a nós alguns detalhes. Você deve ficar lá em cima, você deve ser alguém, você deve lidar com isso, você não deve ficar lá embaixo, você não deve sofrer, você não deve chorar, não podemos ficar tristes. Ficar lá embaixo é difícil. E nós não percebemos que muitos autores, muitos artistas, muitas pessoas de sucesso, cases de sucesso, tiveram novas ideias lá embaixo. E ficaram lá em cima e tiveram que ir lá embaixo, talvez acomodaram-se. E o lá embaixo para eles é um acomodar. E de repente, naquele acomodar, ele teve uma nova ideia e saiu e criou algo de sucesso novamente, ou uma nova canção, um novo texto, um novo poema, um novo vídeo. Então, isso também para nós é importante. Então você está lá trabalhando no seu relacionamento com as suas pessoas de convivência. Você é demitido, ou você termina um relacionamento, ou alguém dessa pessoa falece, ou outras situações que nos colocam lá embaixo. Pensei nessas aqui de modo grosso, que são essas que causam angústia, e são as que eu ouço no consultório também, ficar lá embaixo desses movimentos. Um ponto interessante para lidarmos com essas situações, o fato de estarmos lá embaixo, ou essa dificuldade, ou o fato de não entendermos essas crises, primeiramente é essa aceitação. O que eu percebo é a dificuldade em aceitar a limitação, aceitar a perda, seja ela pessoal ou simbólica. Eu estou no serviço, fui demitido, mas por que isso vai acontecer? Isso não devia acontecer. Porque meu patrão fez isso, eu era um bom funcionário, eu sempre dediquei, fiquei horas de trabalho, fiz horas extras e nunca recebi, nunca cobrei um centavo, ele mandou embora. Ou no relacionamento, nossa, mas eu fiz de tudo por aquela pessoa, não deu certo, por que será que isso foi acontecer? Será que eu não sou bom o suficiente? Ou por que aquela pessoa faleceu? Por que isso foi injusto? Por que ela se foi? E, entre outras questões da vida, que nós supomos que o lá embaixo é o difícil. Vamos imaginar que esse lá embaixo são esses movimentos que eu coloquei. E eu fico, por quê? Porque, nossa, mas é injusto, não devia ter acontecido. Não, jamais. Percebe que quanto mais eu fico nisso, mais difícil eu consigo encontrar uma saída, uma alternativa para isso. Uma frase que eu vi no Facebook uma vez é: tira o foco, tira o zoom para você ver. Quando tem muito zoom na situação, parece que você não vê outras questões aqui, nem você fica tapado, você fica só naquilo ali. E tirar o zoom, afastar, para olhar a situação em si e perceber, tudo bem, é algo que aconteceu, é algo que acontece. Demitido, acabou o relacionamento, a morte, que é algo que todos nós um dia passaremos por isso, tá tudo bem. E aí que nós entramos no segundo movimento, porque não é o fato só de aceitar a situação, mas sim de afastar para compreender a situação, para tomar uma atitude diante disso. E isso nós chamamos agora um segundo movimento de autoconhecimento, de inteligência emocional.
o equilíbrio emocional. Tá, fui demitido, houve uma separação, alguém faleceu na minha família, ou sei lá, no meu meio social, entre amigos. Causa uma certa emoção. Vamos pensar, me causa uma raiva, uma frustração, uma tristeza, uma angústia. Mas isso aqui. E compreender essa raiva também é dar força para o seu ego. É entender que você precisa de alguns movimentos e esses movimentos vão te impulsionar. Raiva do quê? Mas por que ele fez isso? Porque eu dei a vida. Tá, mas como que foi isso? Dar sua vida para esse serviço, para esse relacionamento, para essa pessoa? Que movimentos foram esses? E o que você também tinha projetado também de esperança, né? Eu vou dar a vida para essa pessoa, para esse serviço, esperando talvez se um dia seja reconhecido. É uma hipótese aqui, estou imaginando. Tá, eu dei a vida porque eu amo o serviço, eu amava aquele local, eu amava aquela pessoa, não esperava nada em troca, mas de uma certa forma também nós dávamos, mas nós queríamos também receber, né? Queríamos de volta. Porque alguém foi morrer, porque isso aconteceu, até mesmo houve um suicídio, nossa, mas por que ele não me falou? Essa questão, nossa, mas é difícil. Então vamos dar uma afastada, vamos olhar, vamos entender que sentimentos são esses e que está causando, né? Que pensamentos são esses? E desse autoconhecimento, desses pensamentos, compreender esses sentimentos, para que até que você possa, de certa forma, de forma catártica, né? Falar desses sentimentos, expressar esses sentimentos de uma maneira terapêutica ou de uma maneira, sabe, de cura mesmo, pôr para fora, para que possa ter mais calma, compreender e fazer uma atitude diante disso. Porque eu compreender a situação na raiva, eu posso tomar uma atitude impulsiva. Ou na tristeza eu posso fazer uma outra situação. Ou, sei lá, depende da maneira como você vai lidar com essa situação emocionalmente ou pensando em relação a isso. Por isso que compreender, para entender isso e não tomar uma atitude diante da crise, do problema, de maneira difícil. Ou de uma maneira que possa complicar mais esse movimento. E um terceiro passo, um terceiro movimento, é que lição que essa crise te dá e quais outros caminhos você percebe diante disso. Tá, fui demitido, eu preciso agora buscar um outro emprego. Mas não onde, como? Tá, autoconhecimento. Eu quero chegar aonde, eu quero ficar como, tá, tem curso, tá, mas eu não tenho dinheiro para pagar curso, mas tem cursos gratuitos na internet, tem movimentos. Eu vou trabalhar de uma outra situação para chegar nesse ponto. É assim, eu vou pensando em várias estratégias, mas isso passa pela aceitação, pelo autoconhecimento, para você entender onde você quer chegar. E que lição você pode tirar disso? Tá, meu relacionamento acabou, o que eu pude aprender? Que me doar demais para o outro é delicado, porque é uma via de mão dupla e de vez em quando não é assim que funciona. Eu espero demais do outro. Ou a pessoa faleceu, que lição que eu posso tirar disso? Tá, a vida é passageira. E o que eu tenho aproveitado dessa vida também? E como que eu tenho feito essas atitudes? É aquela história do saco de limão. Todo dia você acorda e você recebe um saco de limão na porta da sua casa. Você pode pegar esse limão, jogar no outro. Você pode pegar esse limão, guardar. Você pode pegar esse limão e fazer uma limonada. Tirar desse ponto algo proveitoso. Olhar para ele e falar, não, eu posso aprender com isso, eu posso desenvolver nisso, eu posso melhorar nisso, eu posso entender melhor isso. Já dizia aquela frase do filósofo Sartre. O que importa não é o que fazem de mim, mas o que eu faço com aquilo que fazem de mim. Ou seja, não a situação em si o que importa, mas a maneira como você lida com essa situação e a maneira como você reage a essa situação. Isso também é um ponto importantíssimo para refletirmos diante disso. E aprendendo com isso, tem uma historinha muito interessante. O fato de, eu estou lá embaixo, eu quero estar lá em cima, nossa, mas está difícil. Os cientistas pegaram a mariposa imperial, a borboleta imperial, aquela mais laranjinha, que é comum vermos em filmes, em fotografias, em livros de história, que elas têm um processo longo ao passar pelo casulo ali, pelo aquele buraquinho do casulo. Elas fazem um buraquinho para sair e demoram um certo tempo. E os cientistas então decidiram cortar
o casulo de algumas para fazer um experimento. Essas que eles cortavam, elas voavam e por alguns instantes elas morriam. E as que passavam pelo casulo conseguiam voar e viviam o seu tempo de vitalidade natural das borboletas. O que eles entenderam? Que passar por aquele buraco era importante porque dava uma aderência nas asas da borboleta e até força para a asa. O que nós podemos pensar em relação a isso? Que na vida também é assim. Que as dificuldades, a crise, como eu vi no Facebook esses dias para trás também, crise, tira o S, crie. As pessoas de sucesso, os cases de sucesso, desenvolveram-se nas crises. Tiveram ideias nas crises. Nos momentos de dificuldade, de tristeza, os artistas compunham nesse momento. Então a crise ela tinha esse movimento de criação. Então passar por esse buraco da borboleta, para nós da vida, as dificuldades do aperto, nos coloca nessa posição. Nos coloca nesse movimento, nessa constante caminhar, seguir em frente. Nós queremos ser felizes, mas nós imaginamos só o alto da montanha russa, só lá no alto. Que também se a vida fosse só no alto, seria um tédio. Perceba quando você está num emprego, ganhando 10 mil por mês, está tranquilo, tá legal, está gostoso ali. Só que vai chegar um tempo que você fala, não, peraí, agora eu quero 15 mil, eu quero 20 mil. E assim a tendência é querer mais. Eu faço faculdade, mestrado, agora eu quero doutorado, eu quero pós-doutorado. Eu tenho um relacionamento, tá ficando sério, vai namora, fica noivo, casa, tem filhos, constrói uma família. Não sei como que funciona o seu desejo. Mas percebe que nós desejamos mais, queremos mais. Então ficar só lá em cima não ia ter mais nada. Então o fato de descer também é o fato de nos colocarmos em movimento também. Então essas são algumas reflexões e provocações para esse vídeo. E a ideia para você é, o que importa é o que você faz com isso. Deixe sua dica aqui na descrição abaixo também. Suas provocações, o que você achou desse vídeo. Dê o seu like também para impulsionar a visualização, para que várias pessoas possam entender, principalmente aquelas pessoas que passam pela crise, pelas dificuldades, não conseguem lidar com isso. Um apoio terapêutico ele é muito importante, várias maneiras de lidar com a situação. Tira o foco, ok? Um abraço para você e até o próximo vídeo. Até mais.